Glória a Deus. Ainda sentados, feche seus olhos por um instante. Estamos numa presença tão gostosa do Senhor. Eu não sei se você pode realmente, com o teu coração aberto e os teus olhos fechados, abrir a tua boca e começar a agradecer ao Senhor por este dia de vida, agradecer ao Senhor por esta igreja, agradecer ao Senhor pelo ministério que Deus te inseriu. Senhor, obrigado, ó Pai, porque independente, Senhor, muitas vezes da nossa infidelidade, a tua palavra diz que mesmo infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si próprio. A tua palavra, ela é imutável. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, tu és um Deus operante, um Deus que não muda, um Deus que não sofre nenhum tipo de alteração, um Deus imutável. Teu trono, como a tua palavra diz, permanece incólume, não tem como ser quebrado, e o teu trono está sobre as nossas vidas. Levantamos este altar de adoração ao Senhor, através das nossas vidas, Pai, te louvamos, que as nossas vidas verdadeiramente sejam um altar de adoração ao Senhor. Pedimos, papai, que o Senhor continue, Pai, operando, e que, Pai, nunca, a alegria do Senhor nunca seja retirada dos nossos corações, porque é isso que tem nos fortalecido. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor a todos. Que honra, privilégio poder mais uma vez estar aqui. Tive o prazer de estar aqui na quarta-feira. É muito bom. Eu até falei, né, pastor, quando muitas vezes está na igreja, a gente acha que o pastor veio só para pregar, mas é muito bom, né? Eu, quando eu vejo o pastor Veronese sentado, o pastor Veronese é um dos poucos, apesar que não está filmando, mas tudo bem. Poucos que sentam para ouvir a palavra, né? Eu vejo o pastor Marcos, muitos pastores sentados. Isso é bom porque Deus usa quem Ele quer usar. Amém, pastor Luiz? É tremendo porque quando a gente senta para receber a palavra, nós somos alimentados, então podemos alimentar, né? Se eu não recebo, não tem como eu entregar. E quarta-feira, o Mazon estava aqui falando sobre a importância da palavra. Aliás, quando estiver aqui quarta-feira? Amém? Falou sobre a importância da palavra. E eu estava pensando hoje à tarde, tudo que foi feito, tudo que é feito, tudo que será realizado ainda, será feito através da palavra, né? Pensando lá em Gênesis, desde o começo, haja luz, então as coisas começaram a acontecer. Em Apocalipse, Jesus ali falando que a sua palavra não poderia ser mudada, nem um tio, nenhuma vírgula. Então nós vemos desde o começo a palavra sendo utilizada como um instrumento de construção, de edificação. O pastor Luiz usou aqui o texto de Isaías 55. Isaías 55, ele fala muito sobre essa questão dos pensamentos do Senhor que são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos. E ali diz o texto que ele utilizou, dizendo que palavra que sai da boca do Senhor não voltará para ele vazia. Mas a palavra diz que voltará para ele e dará frutos, um fruto que ele determinou e um fruto que dá prazer a ele. Amém? Então nós entendemos que não existe palavra lançada sem um propósito. Não existe palavra liberada sem que exista um objetivo. Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da palavra. E os que bem utilizam comerão dos seus frutos. Diga assim, a palavra tem poder para construir e também para destruir. Você sabia disso? Com a mesma palavra eu posso construir algo ou eu posso destruir. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola sozinha, com uma palavra, pode destruir todas as coisas. E eu tenho certeza de que muitas palavras, muitas profecias têm saído deste altar e do altar das igrejas que realmente entendem o reino e realmente entendem o poder e a importância e a santidade desta palavra. Eu entendo que promessas tremendas estão, se eu posso dizer assim, flutuando no mundo espiritual, esperando para serem, como o Mazon disse, ativadas, arrebatadas. E muitas vezes pensamos, porque muitos vivem o cumprimento da palavra profética e porque outros não vivem. Será que Deus tem filhinhos preferidos? Será que Deus, eu já disse isso para vocês, será que Deus tem VIPs? Será que Deus diz, esse eu vou abençoar, esse eu não vou abençoar?
Será que toda palavra que sai do altar e quando ela não se cumpre, será que foi uma profetada? Será que não foi para nós? Ou será que nós não a arrebatamos? Nós não tomamos posse dela para as nossas vidas e não a ativamos? Porque muitos não vivem o cumprimento da abundância que Jesus diz lá em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e... Mas Jesus diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E por que não estamos vivendo a abundância do Senhor? Porque muitos não vivem a plenitude do Senhor. E Deus quer que vivamos em todas as áreas. Diga assim, todas as áreas. Quantos creem nisso? Né? Você acha que Jesus quer que você viva a plenitude dele, a abundância dele apenas em uma área? Não, Ele quer que sejamos plenos e vivamos a abundância em todas as áreas. Família, amém? Saúde, ministério, vida espiritual, unção de Deus. Por isso nós precisamos então entender que se existem palavras que são liberadas do altar e se elas não estão acontecendo na minha vida, alguma coisa de errado eu estou fazendo. Deus não mente, amém? A palavra do Senhor diz, Deus que não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, amém? Você vê lá em Ezequiel, quando fala lá, Ezequiel 37, quando fala do vale de ossos secos, ele diz lá no final, disse que ia fazer e fiz. Muitas vezes quando falamos de promessas, nós logo lembramos do homem nos fazendo promessas, de alguém fazendo um voto e não cumprindo. Mas Deus não é homem, meu irmão. Se Deus diz que vai fazer, vai fazer. Agora o porquê será que não está acontecendo? Diga assim, a palavra que é semente está sendo liberada, está sendo semeada, mas por quê? Na minha vida não tem vingado, não tem frutificado. Eu parei essa tarde um pouquinho para pensar, e eu lembrei de um texto tão corriqueiro. Marcos, coloca para mim lá por favor, Manzon e Brunão. Marcos capítulo 4, verso 1. É um texto tão conhecido, uma parábola que Jesus contou, e talvez você nessa noite se encaixe em uma delas. Talvez você fale, não pastor, para mim está tudo tranquilo, a glória a Deus pela sua vida. Talvez seja para alguém que esteja em casa, que essa palavra vai ser frutificada, vai realmente valer. Marcos capítulo 4, verso 1. Retornou então Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se ajuntou ao seu redor foi tão numerosa, que forçou a entrar no barco, onde assentou-se. O barco estava no mar, e todo o povo se agrupava na praia. Pode continuar. E assim ele lhes ensinava e transmitia muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizava ao ministrar. Verso 3, escutai, leia ali, eis que o semeador saiu a semear. Verso 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram então as aves e a devoraram. Verso 5, outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Continue. Contudo, ao raiar o sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Verso 7, outra parte ainda caiu entre os espinhos, e estes espinhos cresceram e a sufocaram, por isso não pôde dar frutos. Verso 8 e 9, finalmente, outras partes caíram em terra boa. Leia lá novamente. Finalmente, outras partes caíram e germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. Diga assim, a semente é a palavra de Deus, e a terra é o meu coração. Deus perguntou essa tarde para mim, dizendo, como está teu coração, filho? Eu e Bárbara, nós temos passado por alguns médicos, fazendo check-ups, algo que todos deveriam fazer, porque nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Principalmente você que passou do 40. Quantos passaram dos 40 aqui? Não, né? O RG sabe. Temos que cuidar do templo do Espírito. E nós fizemos ali os exames da questão do coração, tudo. Mas muitas vezes estamos cuidando do templo físico, do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas muitas vezes estamos deixando o coração de lado. E o coração, quando a palavra do Senhor diz aqui, é a nossa alma.
É aquilo que quando é liberada uma palavra, nós recebemos na nossa alma. E muitas vezes a nossa alma, a terra do nosso coração não está boa. E aí, meu irmão, não é culpa da palavra, não é culpa de Deus. É culpa da terra que não está preparada para receber. Porque a semente sempre vai ser boa. Coloca a mão no teu coração, fala assim: Pai, que nesta noite a terra do meu coração seja limpa, arada e preparada, para que a semente, que é a tua palavra, possa germinar e dar frutos a 100 por 1. A palavra do Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Sabe o que Jesus quer de você nesta noite? Sabe o que Deus quer de cada um de nós, filhos? Filho meu, me dá de uma vez por todas o teu coração. Pastor, mas eu já venho na igreja. Jesus não quer que você venha para a igreja, porque muitas vezes estão na igreja, mas o coração não está com Jesus. Muitos vêm, mas o coração não está 100% nas mãos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que é do coração que procede fontes de vida. É do coração que começa todas as coisas. Filho meu, me dá o teu coração. E esse texto que nós lemos é um texto que não precisa de revelação. É legal isso, né? Às vezes tem pessoas que pegam um texto e querem rebuscar, e querem buscar revelação daquilo que Jesus já revelou, né? E aí vira revelamento, é ou não é? Pega a revelação de Jesus e tenta revelar a revelação e vira revelamento. Diga assim: 4 solos, 4 terrenos, 4 corações. E Jesus explicou, Marcos 4, verso 14 ao 15, por favor. Marcos capítulo 4, verso 14, Jesus ele ensina que ele está explicando. O semeador semeia a palavra. Então veja, não foi uma revelação que eu tive. Alô? Jesus explicou a parábola. Então ele diz: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e a toma, e tira a palavra que nelas foi semeada. Até aí. Esse primeiro solo, que talvez o teu coração esteja dessa forma, espero que não. Eu chamo de coração meia boca. Alô? Eu não sei se você entende esse termo, meia boca. Entende não? Pastor Marcos veio lá da Zona Leste, ele sabe o que é meia boca, né? Coração meia boca. Eu anotei aqui, é o coração visitante. Não é aquele que veio para a igreja como visitante, não. Mas aquele que talvez esteja há anos na igreja, mas o seu coração ainda não foi entregue 100% ao Senhor. Então o coração dele está assim, está meia boca. Veio só para observar. A própria palavra diz que ele ouve a palavra de Deus. Só que ele sai lá fora. E aí Satanás rapidamente tira a palavra. E aí você pergunta para ele: e aí como foi o culto? Ah, foi tremendo. Porque depois que inventaram de foi tremendo, está respondido tudo. Como foi a palavra? Chega em casa, e aí como que foi no culto hoje? Ah, foi tremendo. Estou até tremendo. Aí a pessoa fala: e o que foi ministrado? Eu não sei, mas foi tremendo. Fala para quem está do lado: espero que o teu coração não seja meia boca. Quantos conhecem? Quantos já passaram por esse nível? Você vai, entra na igreja, sai e continua do mesmo jeito, E tem uns que não muda, não mexe, não muda nem a cara. Aleluia. Verso 16, 17. Continua lá, por favor. Verso 16. Assim também ocorre com o que foi semeado em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. São os crentes aleluiados. Sabe o crente aleluiado? Que recebe a palavra, dá glória a Deus, mas o que acontece na sequência? Coloca lá verso 17, por favor. Entretanto, visto que não tem raízes aonde? Em si mesmos, são de pouca perseverança, e ao surgir a pequena tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Até aí. É o coração pedregoso, o coração duro, o coração que está fechado. Até recebe, ali diz que Jesus diz: olha, recebeu com alegria, dão até glória a Deus. Mas Hebreus capítulo 3, verso 15 diz: quando vocês ouvirem a palavra, não endureçais o vosso
coração. Então são pessoas que até dão glória a Deus, levantam a mão, aleluia, e vai. Só que a palavra mesmo diz, não tem raiz. E você sabe muito bem, uma planta que não tem raiz, ela tem pouca duração. É ou não é? E o que Deus ministrou esta tarde ao meu coração, quando estava ali fazendo algumas anotações. Uma planta que não tem raiz, e a palavra nos diz que nós somos como árvores plantadas, amém ou não? E só se nós não temos raiz, nós temos então pouca duração, nós vamos durar pouco. E o que Deus ministrou ao meu coração nesta tarde sobre esta raiz tem a ver com convicções. Diga assim, convicções. E a convicção, ela é diferente da certeza. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já tiveram certeza de algo e de repente mudaram? Quantos? Amém? Eu tenho certeza tenho certeza. Aí de repente, não era assim. Agora, quando você tem convicção, meu irmão, pode acontecer o que for. Pode vir um anjo falar para você. Aliás, quantos já tiveram visão de anjo aqui? Quantos já tiveram visão? Já tiveram visões de anjo? Quantos já tiveram? Meu irmão, você teve convicção, você tem convicção. Amém ou não? Pode vir falar o que for, não é. Meu irmão, nada pode mudar a tua convicção. Fala para quem está do teu lado. Apesar da tua cara, se você tiver convicção de algo, não muda. Deus vai te honrar. Amém? Pastor, mas se a convicção estiver errada? Paciência, é a tua convicção. Ninguém pode roubar a tua convicção. Amém? E tem um texto que está lá em Hebreus capítulo 2, verso 1. Coloca lá para mim, por favor. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por isso é fundamental que prestamos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. O escritor da carta aos Hebreus, e na minha tradução diz assim: se apeguem nas verdades que vocês têm ouvido. Se apegar, meu irmão, é muito mais do que, estou prestando atenção. Se apegar é colar, é deixar dentro do teu coração e ninguém pode apagar isso. E sabe o que a convicção faz? Ela te protege das falsas doutrinas. Vou falar de novo. A convicção te protege das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. A pessoa que tem o coração pedregoso, o coração cheio de rochas ali, ela recebe, dá glória a Deus, mas o primeiro vento de doutrina, ela vai embora. Deus falou comigo em outro lugar, estou indo. A nuvem andou. Que nuvem é essa que andou? Toma cuidado. Fala para quem está do teu lado, Deus está falando com a gente. Diga isso, por favor. E como eu ministrei da outra vez que eu estive aqui, no tempo da pandemia foi assim. Ficamos anos levantando edificações e 10 minutos na internet virou a cabeça do povo. Cada um foi para um lado e muitos estão hoje perdidos. Muitos voltaram. É assim ou não é, pastor Luiz? Né? As pessoas, quantas vezes ensinamos, discipulamos, cuidamos. E aí, em 10 minutos na internet, muda a cabeça. É ou não é? Mas amém, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias aconteceria isso. Viria ali falsos mestres. E as pessoas não iriam querer ouvir a sã doutrina, mas iam querer ouvir o quê? Fábulas, histórias da carochinha. E aí o que acontece? Vai para um lado, para o outro e se perdem. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus: você está ouvindo a palavra? Então tenha convicção, se apega nela, para que você jamais se desvie da verdade. Pessoas que têm esse coração, são pessoas que têm pouca duração, não perseveram. Eu lembrei de Daniel, meu irmão, se não tivesse perseverado até o 21º dia, ele não teria recebido ali o recado de Deus através do anjo. Olha o anjo de novo aqui. Amém ou não? Se ele tivesse orado o primeiro dia, né, Lil? Senhor, e a resposta? Não veio. Vou deixar de lado, vou descansar. Eu não conheço, meu irmão, eu não sei que evangelho é esse, pastor Luiz, que inventaram, ora e descansa. Pela palavra de Deus, meu irmão, todos os homens que oraram e descansaram estão descansando hoje, não viveram nada. Alô? Aliás, se você quer descansar, pastor, você fala muito de guerra espiritual. Você viu o pastor Fernando aqui, os louvores, tudo de guerra espiritual. Se você quer um lugar tranquilo, quantos querem um lugar tranquilo? Como chama o cemitério aqui de Votuporanga? É o lugar mais tranquilo, ninguém vai te incomodar, né, de Paulo? Tranquilo, né? Meu irmão, em nome de Jesus, o reino dos céus é conquistado por esforço, né? Nós temos que orar, guerrear e insistir e perseverar até o último dia, meu irmão. Enquanto houver fôlego de vida, nós vamos continuar crendo. Nós não podemos desistir. Agora, lógico, eu descanso na promessa.
Eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar desesperado, mas eu preciso perseverar. Você imagine o ministério que Deus entregou a vocês. É fácil? Foi fácil? Quantos anos já nessa estrada? Mas se vocês tivessem desistido no primeiro não que vocês receberam, não, isso não tem nada a ver, vocês tinham parado e não teriam alcançado tantas pessoas que têm alcançado há décadas. Quantos estão entendendo? Por isso nós temos que tirar as pedras dos nossos corações nesta noite, para que a gente possa, para que as raízes possam realmente encontrar profundidade em Deus. E você sabe muito bem, meu irmão, que uma árvore que não tem raiz, ou que a raiz dela é cortada, o que acontece? Ela não se alimenta mais, então ela tem pouca duração. Ou talvez se você falar, não pastor, para mim já chega, aí meu irmão, realmente essa palavra não é para você. O próprio ali, Jesus diz, olha, esses que o coração é pedregoso, ele não aguenta a pressão, né? Ele não aguenta o confronto da palavra. E você sabe muito bem, meu irmão, que este altar é um altar de confronto. Amém ou não? Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, é ou não é? A palavra é ministrada. É sim, sim, não, não, não tem talvez. No dicionário de Deus, meu irmão, não existe talvez, é ou não é. Sim, sim e não, não. Então eu tenho que estar convicto. Se Deus te colocou num lugar, meu irmão, que prega caráter, vai no caráter. Se não, pastor, tá muito pesado. Depois eu vou indicar para vocês algumas igrejas de portas largas. Alô? Por isso que tem igreja para tudo quanto é lado. Eu notei aqui, são pessoas que logo espanam, sucumbem. A própria palavra diz, muitos naufragaram na fé. Põe a mão no teu coração e fala, Senhor, nesta noite, se houver alguma pedra que está impedindo com que a minha raiz possa penetrar nas verdades da tua palavra, para que esta verdade me alimente, para que eu dê frutos, tira hoje, em nome de Jesus. Amém? Remove a pedra. Lembra Lázaro? Lázaro só pôde dar frutos de ressurreição quando a pedra rolou. Terceiro lugar, eu chamo do coração arame farpado. A palavra do Senhor diz na sequência aqui, ela diz na sequência desse texto, que esta terra, pode continuar lá, coloca para mim na sequência, por favor. Ali diz que outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, continua. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, quantos aqui já tiveram preocupações da vida diária? Sedução da riqueza. Não precisa levantar a mão para não se denunciar. Quantos aqui a riqueza começou a te seduzir? A prosperidade, você começou a falar assim, meu, é sério esse negócio de semear e colher? Eu estou começando a colher, as portas estão abrindo. E todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Como eu disse, eu chamo do coração arame farpado. Ouve, dá glória a Deus, faz até trenzinho de fogo, alô, né? Dá dízimo, prega, evangeliza, até participa dos Gideões, não fala, pastor, eu quero te ajudar, faz tudo isso. Porém, começam as distrações, aparecem as fascinações. Eu anotei aqui, o perfume do mundão sufocam a promessa. E aí o que acontece? Já nós estamos longe do propósito. É ou não é? Meu irmão, nada contra vivermos a prosperidade. Aliás, nós pregamos sobre a prosperidade bíblica. Amém ou não? Nós não pregamos teologia da miséria. Alô? Amém? Mas também não ficamos pregando essa teologia aí da prosperidade, né? Que se você tem muito é porque você está perto de Deus. Ou se você não tem nada, você está mais perto ainda. Diga assim, equilíbrio. Amém? A palavra nos ensina a termos equilíbrio, principalmente nas finanças. E aí você começa a fazer tudo certinho. Amém ou não? Você começa a dizimar, você começa a semear, você começa a investir em missões. Aliás, o campo missionário é um dos campos mais férteis que tem. É ou não é, pastor? É um dos campos mais férteis que tem no reino de Deus. Semear, meu irmão. Semeie em missões, porque você vai ver a colheita que vai ser tremenda em nome de Jesus. Amém ou não? E então Deus começa a prosperar, porque Ele não mente. Amém? As coisas têm que acontecer. Quanto mais eu semeio, mais colho. E as portas vão se abrindo. E eu começo a fluir. Eu começo a avançar. E tudo vai bem.
Porém, começam a chegar os espinhos, começam a aparecer as farpas, que começam então a anular a essência, matar o que realmente importa. Não precisa colocar, mas você sabe, Apocalipse capítulo 2 fala da igreja de Éfeso. Tinha obras, tinha labor, perseverança, tinha fé, confrontava falsas doutrinas, porém, acabou se distraindo com as suas próprias conquistas, e acabou deixando de lado o essencial, porque no momento chega Jesus dizendo: olha, vocês são tremendos, porém, tenho algo contra vocês, vocês deixaram de lado o principal, o essencial, que é o primeiro amor. O que adianta tanta correria? O que adianta tantas preocupações, se o essencial foi deixado de lado? Aqui Jesus está dizendo ali para a igreja. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Começamos a avançar, começamos a correr, que nem o pastor Marcos falou: olha, a gente está se estruturando, a gente está se ajustando, e é assim mesmo. É de degrau em degrau, meu irmão. Agora tem gente que vai atropelando tudo para tentar responder todas as demandas, até da sociedade, e aí acaba não fazendo nada. O importante é que o essencial, a essência, está sendo preservada nesse lugar, que é amar as vidas, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é amar a palavra do Senhor. Amém ou não? Eis que tenho contra ti que abandonaste então esse primeiro amor. E muitas vezes achamos que o primeiro amor que Jesus está falando aqui é no dia que nós entregamos a vida para Jesus e sentimos aquele arrepio. Quantos lembram do dia que você aceitou Jesus? Quantos lembram? Amém? Foi tremendo aquele dia, né, pastor? E aí então nós entregamos a vida ao Senhor. A gente se sente poderoso, a gente se sente bem, todo aquele peso começa a ser tirado das nossas costas, e a gente sente aquele frio na barriga, e a gente fala: agora vai. E esse é o primeiro amor. E aí vão passando as coisas, e aí você vai deixando de lado, e muitas vezes a gente acha que é esse primeiro amor que Jesus está falando. Sabe qual é o primeiro amor, meu irmão? O primeiro amor é o amor que Deus teve pela igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, o seu unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro amor que nós temos que lutar para não perder. O amor, meu irmão, e se entregar ao amor de Deus. O amor que lança fora todo medo. O amor que faz toda a diferença. Não podemos permitir que as distrações do dia a dia, lógico, temos que trabalhar, temos que resolver as coisas com filhos, temos que resolver ministérios, tantas coisas, com empresa, mas nós nunca podemos deixar de lado o primeiro amor, porque senão, meu irmão, essas farpas vão começar a aparecer, esses espinhos vão começar a sufocar a palavra, e aí de repente você acha, como eu sempre digo, você acha que está abafando, mas na verdade está afobando. Alô? Pedro, a palavra diz que estava seguindo Jesus de longe. E muitas vezes achamos que as nossas conquistas financeiras, familiares, profissionais e até ministeriais, achamos que tudo está bem. Por isso nesta noite, meu irmão, é uma noite de nós voltarmos para dentro de nós mesmos, realizarmos uma introspecção, fazermos uma retrospectiva da nossa vida e falar: Senhor, como está o meu coração nesta noite? Preocupações da vida diária. Ali fala das ambições que agridem. Eu achei muito forte esse texto, pastor Marcos. Ambições que agridem a palavra e a sufocam e a deixam infrutífera. E eu lembrei de 1 Samuel 15, 23, não precisa colocar, mas ali diz que a obstinação é como pecado de idolatria e cultos no lar. Culto a ídolos do lar. Olha como é sério. Do mesmo jeito que o profeta fala de que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Amém? Está claro isso ou não? Diga assim: todo rebelde é feiticeiro. Quantos sabiam disso? Amém? Quantas mulheres temos aqui casadas? Que tem certeza, minha irmã, se não tiver meia casada, não tem. Ah, pastor, a gente é ajuntado. Então eu vou te dar uma notícia: ajuntamento não é pecado, é rombo. Alô? Estou saindo do script aqui, mas amém. Amém? Mulheres casadas, toda vez que você não se submete ao teu marido, você está sendo rebelde, e aos olhos do Senhor é feiticeira.
Pastor, você não conhece meu marido, nem quero. Já tenho meus problemas. Alô? Mas eu conheço a palavra. Esses dias estávamos ministrando lá em Vitória da Conquista, lá na Bahia, e liberei uma palavra falando sobre essa questão da mulher se submeter ao marido, mesmo que não seja crente. Pedro não fala, submete ao marido crente, santo, pastor. Se submete ao seu marido, para que sem palavra nenhuma ele seja ganho, apenas por observar o seu procedimento honesto e cheio de temor. Ela pegou essa palavra, depois ela falou comigo, pastor, glória a Deus, eu vou parar de ficar enchendo a cabeça dele e vou começar realmente a demonstrar Jesus. Aleluia. Amém ou não? Quantos filhos ainda não saíram de casa, moram ainda com os pais? Quantos? Se você sair da tua casa sem a bênção dos seus pais, você está em rebeldia, em rebelião, e para Deus é feitiçaria. Pastor, não sobra nada para os homens. Como Deus não faz acepção de pessoas, onde estão os maridos? As mulheres já estão assim se preparando para explodir. O próprio Pedro, que diz que se não se submeter, o marido não vai ser salvo. Da mesma forma, Pedro fala, maridos, se você não viver a vida comum do lar, não tratar a esposa como parte mais frágil, com dignidade, as suas orações não passam do teto. Deixa eu te dizer algo, marido, se você não ama a tua esposa, você é rebelde, feiticeiro, pai de santo. Falei. Feiticeiro? Alô? Amém ou não? Quantas mulheres podem falar glória a Deus? Olha, tinha gente dormindo, até lhe deram glória, aleluia. Mas ali diz, obstinação é como idolatria. E muitas vezes vemos até nesses discursos, né, até de coaching, nada contra. Mas meu irmão, tem que tomar cuidado, né? O coaching precisa ter a presença do Espírito Santo de Deus, amém ou não? Tem que tomar cuidado com isso, tem tudo equilíbrio. E muitas vezes falam, olha, temos que ser obstinados. Você tem que ser obstinado. Você tem que olhar um objetivo. E não importa, você foca e você vai, você pode. Yes, we can. Yes, I can. Yes, I can. Depois tem uns livros meus vendendo ali. Yes, I can. Tem nada disso. Aí sabe o que acontece? O cara que é obstinado, ele olha ali o objetivo dele e ele vai passar por cima de tudo, vai quebrar princípios. Se for necessário, ele vai vender a família. Só não vende a sogra porque ninguém vai dar nada, mas ele vai. Mas ele vai. Demorou. Ele vai por cima de tudo até chegar. Eu sou obstinado, nada vai. O pastor falou de convicção. Eu sou convicto, eu vou. Não importa. O pastor falou, não importa, eu vou. Meu irmão, isso não é. Isso é obstinação. E para Deus é como idolatria. Da mesma forma de ficar idolatrando uma imagem, é a mesma coisa quando você é obstinado por algo. Troque a obstinação por perseverança. Por objetivo, meu irmão, que não quebre princípios. Se para chegar naquele ponto, você tem que fazer coisas erradas, que quebrem a palavra, que quebrem princípios, que machuquem pessoas, desculpa, não é o teu objetivo é esse. Pastor, mas o importante, lá a palavra do Senhor diz, né, que o que importa é o fim das coisas, né? Meu irmão, esquece isso, né? Como que fala que é? Está em 2 Bárbara 3:9. Os fins justificam os meios. Os fins. Está nos livros apócrifos lá. Meu irmão, os fins não justificam os meios. Deus olha o começo, o meio e o fim. Amém ou não? Não adianta ficar olhando com essa cara, não. Pastor, mas eu vou roubar um banco. Mas eu vou trazer o dízimo para a igreja. Você vai ver, o pastor Marcos falou que precisa ajudar as pessoas. Eu vou resolver isso já para vocês, né? E pior que tem igreja que recebe, né? Porque ele fala, se não entregar para mim, vai entregar para outro, então traz para cá. Alô, eu vou santificar. Meu irmão, Deus olha o começo, o meio e o fim. Amém ou não? Meu irmão, a casa do Senhor não aceita dinheiro sujo. A casa do Senhor não aceita dinheiro de prostituição. Na casa do Senhor não aceita dinheiro de jogo de bicho. Vocês estão entendendo? Vocês estão me olhando com uma cara muito estranha. Pastor, e se eu ganhar na loteria, você recebe o dízimo? Glória a Deus que eu não sou pastor dessa igreja. Pergunta para o pastor Veronese. E ele vai falar, com certeza não, porque eu sei, conheço meu irmão. Quantos estão aqui? E ali diz que essa ambição, essa obstinação do coração cheio de espinhos, ela agride e sufoca a palavra. Mas tem o quarto coração. Diga assim, existe o quarto coração. A palavra do Senhor diz que Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. E ali Jesus está dizendo, a semente caiu enfim numa boa terra, que gerou frutos a 30, a 60
e a 100 por um. Davi foi um dos homens mais ricos dessa terra. Davi teve tudo. E ele escreve, em toda a sua glória, ele escreve o Salmo 131. Coloca lá, por favor, Bruno. E esse é o último texto que nós vamos ler. Salmo 131. Eu vou ler para você. Vamos ler juntos, aliás. Vamos ler. Senhor, o meu coração não é, e os meus olhos, não há em meu ser a pretensão. Aliás, faz o seguinte. Muda a versão. Põe na revista atualizada, por favor. Olha que tremendo. Vamos ler novamente. Senhor, não é soberbo, nem altivo o meu, não ando meu irmão, estou falando Davi aqui, não é eu e você. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Continua no verso 2, vamos ler. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha, como a criança desmamada, que se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Aleluia. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi, que era um homem segundo o coração do Senhor. O coração de Davi não era meia boca. O coração de Davi não era duro. O coração de Davi não tinha espinhos. Porque enquanto muitos se distraíam, não estou falando que você não tem que se distrair, não, meu irmão, se distraia. Aproveite a vida, só que tome cuidado, porque o próprio Eclesiastes diz que nós seremos cobrados pelas nossas ações. Se distrai, aproveitar a vida debaixo de bênção é uma coisa, mas se distrair dos propósitos, se distrair daquilo que é o essencial, é outra coisa bem diferente. O coração de Davi sempre foi uma terra fértil. Ah, pastor, ele nunca pecou? Pecou, mas se arrepende, e ele então abre o coração para o Senhor, lá no Salmo 51, se quebranta, e Provérbios 18, 19 fala exatamente isso. Coloca lá, Bruno, por favor. O coração humilde, coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, se porventura, nesta noite, houver no meu coração alguma arrogância, alguma prepotência, ou alguma altivez, tira isso agora, porque eu quero, como Davi, prosperar, mas ser grato e satisfeito com aquilo que o Senhor tem me dado. O insensato não tem prazer no entendimento, senão esterçar 12. Leia. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, porém diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Quebranta o teu coração na presença do Senhor. Feche teus olhos por um instante. Como que está o teu coração nessa noite? Davi poderia ser arrogante. Davi, tendo conquistado tudo, ele poderia ter dito: eu quero mais. Ele falou: não, Senhor, eu não quero que meus olhos sejam soberbos ou altivos, o meu coração, na verdade, eu não procuro coisas tão grandiosas. Meu irmão, eu não sei o que você almeja ainda. Eu não sei, meu irmão, se talvez você fale. Não estou dizendo que você tem que parar, que você tem que se contentar com pouco. Não é isso. Mas que você precisa encontrar uma satisfação em Deus. A pior coisa é quando somos filhos insatisfeitos, filhos insaciáveis. Eu preciso ser insaciável pela presença dEle, insaciável pela sua palavra. Agora, meu irmão, pelas conquistas. Tome cuidado, porque muitas vezes as conquistas podem vir como distrações e te afastar de Deus. E Davi disse ali: olha, eu resolvi aquietar a minha alma. Eu resolvi. Você que tem filho, você sabe. Quando o teu filho termina de mamar, você fica ali abraçado com ele e ele descansa. E aí, meu irmão, Davi fala: eu quero ser como essa criança ali que depois de mamar, fica abraçada no pai, descansando na mãe, e ele começa a esperar. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei como que você entrou aqui nesta noite.
Eu não sei como você que está aí na tua casa, como está o teu coração. Talvez você fale, pastor, meu coração está todo arrebentado, está todo machucado, todo amargurado. Então tira isso, coloca diante. Pastor, eu não sei como fazer. Meu irmão, sabe como fazer? É apenas falar, Senhor, tira isso. Eu entrego o meu coração nas tuas mãos para o Senhor fazer aquilo que o Senhor tem que fazer. Eu peço, Senhor, por favor, muda o meu coração. Muda o meu coração, sabe? Esse coração de pedra. E como mesmo Ezequiel fala, um coração de carne, me coloca um coração agora, porque eu quero ser cheio do Senhor. Tira a arrogância, tira a religiosidade. Um dos espinhos que nós temos lutado diariamente é o espinho da religiosidade. E o religioso, ao invés dele ajudar, dele auxiliar, ele aponta, ele acusa. Como está teu coração, filho? Papai, eu levanto as minhas mãos diante do teu povo que está aqui, crendo, ó Pai, que o Senhor tem poder de fazer uma obra poderosa, se nós entregarmos o nosso coração nas tuas mãos, e que não seja apenas de palavra, porque a tua palavra mesmo diz lá em Romanos, que temos que confessar com a boca e crer no coração. Pai, em nome de Jesus, que não sejam apenas palavras vãs, que não sejam apenas palavras lançadas de qualquer jeito, embora sabemos que toda palavra ou Deus vai pegar ou o diabo vai pegar, mas Pai, que da nossa boca, dos nossos lábios, saiam palavras apenas de edificação e construção, não apenas para edificar e construir a nossa vida, mas para levantar e restaurar a vida dos nossos amados, daqueles que estiverem ao nosso redor. Senhor, como o salmista diz, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Senhor, guarda o meu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, aí mesmo no teu lugar, coloca a mão no teu coração e começa a falar para o Senhor. Meu irmão, talvez você se enquadre em um desses solos aqui, um desses terrenos, um desses corações. Eu não quero expor ninguém, mas aí mesmo no teu lugar, vai falando para o Senhor: Senhor, ó, meu coração está assim. Eu realmente comecei a me distrair com coisas que até o Senhor me deu, e eu sei que não foi para me distrair que o Senhor fez isso, o Senhor fez para me abençoar. Mas isso me fez perder no meio do caminho, eu me perdi. Como aquele filho pródigo, que se perdeu com tantas coisas que tinha na casa do pai, ele queria o novo. E muitas vezes estamos pedindo o novo, queremos viver o novo. E muitas vezes temos deixado a casa do pai que tem tudo, e temos ido para o mundo buscar coisas novas. Talvez ir atrás de profetas, atrás de falsos profetas, e isso tem realmente tocado os nossos corações e roubado a essência, roubado o primeiro amor, e nós temos ficado realmente destroçados, e como árvores que não dão frutos. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, traz restauração, Senhor, na terra do nosso coração, não apenas, Senhor, aqui no templo, aqui em Votuporanga, mas, Senhor, em todos os lugares, Pai, onde chegar esta transmissão. Pai, pelo poder do Teu sangue, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tocar nas matrizes da alma dos Teus filhos e restaurar o que precisa ser restaurado. Pai, se precisar quebrar para fazer de novo, faz isso, como a Tua palavra nos ensina, Pai, do vaso do oleiro. Quebra tudo e faz de novo, Pai. Nós entregamos para que o Senhor faça, entregamos o controle das nossas vidas nas Tuas mãos. Vamos perseverar, vamos lutar, mas nós queremos descansar nas Tuas promessas. Que o nosso coração não seja arrogante, não seja ansioso. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. Entrega o Teu caminho, Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Continue com os teus olhos fechados, aí mesmo no teu lugar, meu irmão. Comece então a dizer para Deus como você quer que o teu coração seja a partir de hoje. Diga que você quer que o teu coração seja uma terra fértil. Diga o que você quer colher, porque a palavra do Senhor diz que palavra que sair da boca dele não vai voltar para ele vazia, mas vai voltar com o propósito cumprido. Qual é o teu propósito, meu irmão, na tua existência? Porque você sobreviveu a esta Covid, porque você sobreviveu a tanta desgraça, existe um propósito maior do que às vezes ficar esquentando o banco, desculpe a palavra, do que às vezes ficar apenas fazendo número na igreja. Meu irmão, existe um propósito superior. Não perca a essência. Arrepende-te, diz o Senhor. Lembra, pois, de onde caíste. Aleluia. Arrepende-te e volta a prática das primeiras obras.
Antes que eu afaste de ti o candeeiro. Meu irmão, o candeeiro é a presença do Espírito Santo. E muitos têm negociado a presença do Espírito Santo, se distraindo com coisas que não tem nada a ver com a palavra, e tem sido roubado, e isso tem te levado longe. Mas volta hoje, volta hoje. Aquele filho pródigo tinha tudo, mas ele queria conhecer o mundo, e a palavra do Senhor diz que ele ficou sem nada, e o que ele desejava, comer a comida dos porcos. E ele disse: os porcos do meu pai se alimentam muito melhor, e eu quero voltar para lá. E ele volta sem nada, mas ele lembrou do caminho para a casa do pai. E eu não sei se existem pessoas aqui, fique com os seus olhos abertos, nós já estamos encerrando. Queria pedir para o pastor Marcos já vir aqui para poder orar. Mas talvez você esteja aqui, feche teus olhos, não permita que nada te distraia. Talvez por estar com os olhos abertos, alguma coisa passe, você já... Feche teus olhos. Você que está aqui, meu irmão, que precisa voltar nesta noite ao propósito inicial. Você que sabe que o teu coração se distanciou em algum momento, em alguma situação de Deus, e você precisa voltar hoje para a casa do Pai. Meu irmão, não estou falando que você está desviado, não é isso. Porque usamos muitas vezes termos, está desviado, a pessoa está... Não, meu irmão, muitas vezes está na igreja, mas está com o coração ali um pouco dividido. Talvez você não tenha convicção de algumas coisas, e você precisa sair daqui com convicção, meu irmão. Se Deus te colocou aqui, se Deus te colocou no ministério que você está, meu irmão, abra o teu coração, meu irmão, relaxa nessa visão, meu irmão, flua na visão onde o Senhor te colocou, descansa, meu irmão, porque só assim você vai voar, só assim você vai fluir, meu irmão. Em nome de Jesus, pare de julgar, flua, meu irmão, tenha convicção onde o Senhor te estabeleceu no teu trabalho, onde Deus te estabeleceu na tua casa, em nome de Jesus. Aí mesmo com os olhos fechados, não precisa levantar as mãos. Senhor, o Senhor conhece cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, os filhos pródigos. O Senhor sabe quem precisa voltar à essência. O Senhor sabe quem precisa voltar ao essencial. O Senhor sabe quem está com o coração dividido. Pai, no nome de Jesus, ajusta, alinha, Senhor. E como aquele filho pródigo, quando ele volta, ele olha ali na estrada e o pai está com os braços abertos. E o pai não o julga, pelo contrário, o pai traz ele para casa, coloca um anel no dedo, troca suas roupas, prepara o melhor jantar e coloca ele de volta na família. Em nome de Jesus, volta para a família de Deus. Que o teu coração, a partir de hoje, seja uma terra fértil, porque a palavra vai continuar sendo semeada. Arrebate esta palavra, pegue ela para você, meu irmão. Quantas palavras são liberadas aqui. O pastor Fernando estava ministrando, o pastor Marcos orando e declarando palavras, e talvez você fale: ah, não é para mim. Receba a palavra, tome posse dela, meu irmão. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Sim, Ele conhece. Por isso o próprio salmista Davi diz: sonda-me, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e se houver, ajusta, alinha, arruma, para que eu possa andar por veredas de justiça. Receba esta palavra no teu espírito. Levanta as tuas mãos aos céus, ainda sentado, e diga assim: Pai, nesta noite, de uma vez por todas, eu entrego o meu coração 100% nas suas mãos. Se houverem espinhos, se houverem pedras, se for no meio do caminho, se não tiver raiz, tira tudo isso, ara essa terra, porque eu quero viver a plenitude da tua promessa, a plenitude da tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, e eu frutificarei a 100 por 1 para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode dar glória a Deus? Pode dar glórias ao Senhor? Você que está na tua casa, pode dar glórias ao Senhor? Você pode ficar de pé e dar glórias ao Senhor? Continua aplaudindo ao Senhor.
porque Ele é o único digno de receber adoração. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor. Fecha os teus olhos e aplaude bem alto ao Senhor. Recebe, Pai, a adoração dos teus filhos. Recebe o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus pela vida do pastor Guto, né? Pastora Bárbara. Eles estavam ministrando esses dias lá na Bahia. Você viu que ele está com a gota, né? Com a gota do Espírito Santo bem grandona assim na cabeça dele, assim, enchendo ele, enchendo a pastora Bárbara, para onde quer que eles vão. Eles são amados desse ministério, né? Tem uma aliança aí com o pastor Veronese. Glória a Deus por isso, amém? Se você for por imersão, você vai encontrar com eles lá. Você vai poder pagar um café lá para eles. Aleluia. Aleluia, ajuda eles. Aleluia, aleluia. Você vai encontrar com ele lá em São Paulo, se você for na imersão. Também acho que você vai ver ele umas 8 vezes por aqui ainda até a imersão. Mas é outro detalhe. Isso aí faz parte. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor, pela vida deles. Sei que você recebeu. Deus falou profundo aí ao seu coração, do começo até esse momento. Fecha os teus olhos, a gente vai encerrar. Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, pelo que Ele tem feito. Você que está aqui nessa noite, que ouviu, talvez não está aqui, mas está por uma rede social, e você ouviu. Aí na tua casa mesmo, você pode, ou aqui agora, você pode levantar a tua mão para o céu e orar. E falar: Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida para o Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, nunca mais será apagado. Perdoa todos os meus pecados. Eu estou aqui nessa noite renegando aí toda a minha história de vida e entregando ela para o Senhor. Eu me rendo ao teu senhorio e à tua soberania. O Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Essa é uma oração que você pode fazer aqui ou na tua casa, nesse momento. Se alguém te magoou, te entristeceu, se alguém foi covarde com você, se alguém mentiu contra a sua vida, se alguém perseguiu você, se alguém fez alguma coisa contra você, e talvez entristeceu você, e você talvez deixou o ministério, deixou de servir, você ouviu a palavra do Senhor aqui. Os espinhos vão sair aí, né? Isso é espinho. Essa noite você pode também levantar a tua mão, ou aqui ou na tua casa, e declarar isso aí. Senhor, foi o Senhor Jesus que morreu por mim naquela cruz. E eu creio nesse sacrifício eterno para a minha vida. Eu creio que o Senhor pagou o preço por mim. Não foram homens que pagaram o preço por mim, foi o Senhor. Eu estou voltando. Você pode dizer isso aí no teu coração, na tua... Eu estou voltando, Senhor, para servir ao Senhor. Amém? Louvamos o Senhor, Deus. Louvamos o Senhor por essa noite, pela vida dos preciosos filhos do Senhor, o pastor Guto, a pastora Bárbara, por cada irmão que ministrou aqui nesse altar nessa noite, o irmão Luiz, pela sua esposa, pelo trabalho que o Senhor tem colocado e confiado nas mãos deles, como Salvador, como a Iris, como o Júnior, como a Lanusse, como o Lude, como a Dani, que fazem parte desse ministério, como o irmão José do Porecatu, que está aqui com a sua família, com alguns amados, e tantos que fazem parte ou aqui ou em outros ministérios do trabalho do Senhor, da obra do Senhor. Te louvamos porque ouvimos a tua voz aqui nesse lugar. Te louvamos porque ouvimos a tua palavra aqui nesse lugar. E sabemos que o Senhor não nos despede vazia, não nos despede vazios. O Senhor é aquele que nos cura, que nos enche, que trata com cada um de nós. E te louvamos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém? Libere uma palavra para alguém aí. Deus te abençoe essa semana em nome de Jesus.